Eu gosto de imitar o bispo, né? Boa noite! Tudo bem com você? Vou compartilhar uma palavra com vocês, mas antes posso contar uma história para vocês? Pode? Então tá, essa história é interessante, que é a história de um ratinho, né? Tinha um ratinho na fazenda, e o ratinho olhou pelo buraquinho lá, que ele estava, no buraquinho que tinha na sala, e ele viu que a esposa do fazendeiro comprou uma ratoeira. Aí ele ficou doido, né? Ele saiu para fora, começou a gritar: uma ratoeira, uma ratoeira. A galinha olhou para ele, estava ciscando, né? Olhou para ele e falou assim: qual o problema da ratoeira? A ratoeira, não tem problema nenhum a ratoeira, deixa isso para lá. O porco olhou para ele e falou assim: eu vou orar por você, Deus te abençoe. A vaca estava lá e falou assim: o que uma ratoeira pode fazer comigo? A ratoeira não vai fazer nada comigo. Você que tem que se cuidar. Chegou de noite, o barulho da ratoeira acionou. Tac! A esposa do fazendeiro ouviu o barulho, foi andando até a ratoeira. Como estava muito escuro, ela não viu, mas a ratoeira tinha pego o rabo de uma cobra. Como ela não viu, a cobra picou ela. Como a cobra picou ela, a picou, né? E aí ele foi e o fazendeiro foi correndo para o hospital e ela ficou com muita febre, né? Quando eles voltaram do hospital, ela ainda estava com muita febre, a esposa do fazendeiro, e ele decidiu fazer uma canja de galinha. Aí a galinha, que não tinha nada a ver com isso, e ele fez a canjinha. Ela não melhorou. Seus vizinhos gostavam muito dela, né? E decidiram no final de semana visitar a casa. Como tinha que receber várias pessoas, ele decidiu fazer um jantar com um porquinho. E o porquinho morreu. Ela também veio a falecer. Ela não conseguiu se recuperar. O fazendeiro não tinha como pagar o enterro. Então ele vendeu a vaca para o frigorífico. O que essa história tem a ver conosco, né? Lá em Filipenses 2, 1, 4, está escrito assim, ó: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e só uma atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. A gente, nessa pandemia, é interessante, porque tem muita gente que não está preocupado com os outros. Tem gente que está preocupado demais também com a pandemia. Eu vejo que a gente tem que buscar um certo equilíbrio, né? Mas uma coisa que a gente tem que ter é empatia. E muitos de nós, nessa fazendinha, somos uma galinha ou um porquinho, ou até a vaquinha. Nós temos que ter empatia. Amém? Essa história, para começar a palavra, mas hoje a palavra não tem nada a ver com esses animais. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Êxodo. Abre a tua Bíblia comigo lá, em Êxodo, capítulo... Eu vou ler Êxodo 3. Eu vou ler o capítulo todo, tá? Mas antes de começar a ler, eu queria perguntar para você, esse capítulo fala quando Deus chama Moisés, para o comissionamento de Moisés para libertar o povo, né, do Egito. E libertar do quê? Por que a gente está falando disso, né? A gente está numa campanha que é buscando a nossa liberdade. Mas antes, eu tenho que saber o que é não ser liberto. Porque muita gente pensa assim: não, pastor, eu estou na igreja há 20 anos, eu sou liberto. Amém. Não, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho nada que me aprisione, eu sou totalmente livre. Amém. E hoje eu quero frustrar esse pensamento, porque todos nós temos que ser libertos de alguma coisa.
Talvez você não tenha uma possessão demoníaca, talvez você não tenha uma opressão demoníaca, talvez você até não tenha vícios, né? Você não tenha vício nenhum, você não se sente viciado em nada, né? Mas você precisa se libertar. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu escrevi aqui, eu fiquei pensando assim, o que era ser um escravo no Egito? Um escravo, eles eram explorados. A vida era dura. Eles moravam afastados das águas, da estrutura da cidade, em casas simples, sem conforto, trabalhavam muito duro, muitas horas, e não tinham vida. As suas várias horas de trabalho eram somente para atender os desejos e sonhos dos egípcios. Você está começando a me entender? E ser escravo, o que era ser escravo? Eles eram infelizes, eles andavam o tempo todo preocupados com o que havia de comer e vestir. Eles não podiam sair do lugar onde moravam. Eles só podiam morar ali, né? Porque foi para isso que Deus chamou Moisés. Porque eles não queriam mais ficar ali, eles não podiam sair. E eles não podiam viajar, eles não podiam começar algo novo. Os seus filhos estavam determinados a serem escravos. Porque eles eram escravos. E muitas vezes, nós temos muitas limitações, nós temos muitas escravidões que a gente carrega para os nossos filhos. E os nossos filhos são criados num ambiente de falta, né, de liberdade em certas coisas, e nós reproduzimos isso para os nossos netos, para os nossos bisnetos, e gerações e gerações. Não é verdade isso que eu estou falando? E eu continuo falando assim, ó, nesse meu texto, eles eram medrosos. Você concorda que um escravo é medroso? Ele não arriscava nada. Eles não eram ousados. Eles tinham muito medo do chicote da vida. O chicote da vida, eles tinham medo de tentar as coisas, né? Eles tinham medo das frustrações, da perda. Eles eram mirrados, contidos. Eles não buscavam coisas novas, nunca tentavam crescer. Um escravo, ele tem uma visão limitada do mundo. Ele tem uma visão limitada do que ele pode fazer. Eu lembro de uma história de um elefante, né? Que esse elefante era amarrado a uma cadeira, dessas cadeiras de praia. Você já viu essa cadeira branquinha? E o cara que era dono do circo, ele pegava uma cordinha fininha, amarrava no elefante e botava nessa cadeirinha. Que é uma cadeira que, se eu sentar com muita vontade, ela quebra. Imagina um elefante empurrar ou puxar isso, né? Mas ele fica quietinho na cadeira. Sabe por que ele fica quietinho na cadeira, esse elefante? Porque desde pequenininho foi colocado para ele uma cordinha amarrada numa coisa que ele não aguentava quando era pequeno. E aí ele se tornou um jovem elefante, e ele não tentou, não conseguiu. E hoje ele é um elefante gigante, muito forte. Mas ele fala, tentar para quê? Porque se eu tentar, eu não vou conseguir mesmo. E sabe qual é o nome disso? Escravidão. É falta de liberdade. Quando a gente não ousa, quando a gente vê uma oportunidade e a gente não aproveita essa oportunidade, a nossa escravidão, a nossa falta de liberdade está amarrando com cordas finas em cadeiras de praia. É isso. Entendeu? Eu não sei se você foi criado numa família que deixou você ousar, que deixou você crescer, que deixou fazer o que você errar. Mas não, você não pode errar. Você não pode tentar. Você tem que ficar aqui, em Gozen. E você tem que ficar fazendo tijolo. E você tem que ficar transportando pedra para eu fazer o meu sarcófago. Você tem que ficar trabalhando aqui para mim. Porque se você tentar, você vai sofrer, e sofrer é ruim. Essa voz não é a voz de Faraó, essa voz é a voz do inferno, porque Deus quer que você tente, Deus quer que você seja como Ele, Deus quer que você crie, Deus quer que você cresça, Deus quer que você vá além. Deus quer que você seja como Ele, porque Ele quer ser seu Pai. E toda vez que você não é como Deus, você é servo de Faraó. Quem decide se você quer ser filho de Deus ou servo de Faraó é você. Só que eles nunca arriscavam, né? Ser escravo o que era? Era ser explorado
infeliz, medroso, não ter força para mudar isso, não ter coragem de enfrentar as circunstâncias contrárias. Mas eles clamaram ao Deus vivo. Eles clamaram. E lá em Êxodo 3, a partir do versículo 1, diz assim, eu vou ler aqui na minha versão, não sei se é a versão de vocês, mas vocês tentam encontrar aí, amém? Eu acho que é NVI. Moisés pastoreava um rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso decidi para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Quem lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúne as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. As autoridades de Israel atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus de Hebreu, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não o deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei com que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mão vazia. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que tiverem hospedados em casa, objetos de prata, de ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Amém? Acabei de ler um capítulo da Bíblia. Foi maçante? Por que a gente não lê todo dia, pelo menos um capítulo da Bíblia, né? Foi rápido, né? A gente tem tempo de ver, às vezes, alguma coisinha no Instagram, e eu me incluo nisso. E, às vezes, a gente dedica pouco tempo para ler a Bíblia, né? Mas eu achei interessante porque Deus falou com Moisés de uma sarça que ardia e não se consumia. Só que no verso 4 ele disse assim, Moisés, Moisés. Gente, eu olho para a Bíblia e eu tenho uma visão da Bíblia, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu tenho uma visão da Bíblia doida, que é o seguinte, para mim tudo que acontece na Bíblia se repete. Para mim é um ciclo, entendeu? Então quando eu penso que Deus chama Moisés, Moisés tinha matado um egípcio, tinha fugido do Egito, né? Porque sentiu medo e achou uma família, e ele era um cara sozinho,
Ficou no deserto, foi para o deserto, era um cara sozinho. Achou uma família, essa família acolheu ele, né? Que era Jetro, né? E casou com a sua filha, teve filhos. Esse cara era um cara que ele foi estudado no Egito, ele é um cara que ele viajou, é como aquele filho que mora aqui no Brasil, que o pai manda para fora e fica 10 anos lá fora, fazendo faculdade em Harvard, em Princeton, e volta. Esse cara era muito estudado para a geração dele, né? Só que ele era um cara que ele era perdido no mundo. E ele não sabia o que fazer da vida dele. Ele tinha toda a cultura que ele precisava, mas ele não sabia o que fazer da vida dele, ele estava perdido. E a primeira coisa que ele arrumou foi um sogro, que deu um emprego para ele de pastor, de empregado. Ele falou, opa, beleza, que bom, alguém me quer. Né? Um cara que foi criado como príncipe do Egito, aceitou um emprego de pastor de ovelha. Por quê? Porque ele não sabia a sua identidade. Um escravo não sabe a sua identidade também. Um escravo não sabe quem é. Porque a gente parece que o que a gente fez da vida, o que a gente estudou, onde a gente morou, da forma que a gente cresceu, define quem nós somos. Mas isso não define quem nós somos. Porque quando você encontra uma família e Deus como pai, você tem uma reviravolta na tua vida. Você tem a chance de ter um encontro com Deus. E esse cara, ele vai lá para o monte pastorear as ovelhas, e ele chega no monte e vê algo sobrenatural. E tem muitas pessoas que vêm num culto, vai num encontro, e vê uma coisa sobrenatural, e ouve a voz de Deus, e Deus começa a falar contigo, algo especial. E Moisés viu isso, ele falou, Deus te conhece pelo nome, né? Ele conheceu Moisés pelo nome, e ele te conhece pelo teu nome. Ele sabe de tudo que aconteceu até aquele dia que você tem um encontro com ele. Então a primeira coisa para ter uma liberdade, para você ter liberdade, é você ter um encontro genuíno com Deus. O que é um encontro genuíno com Deus? Eu vou nos cultos, todo culto, pastor. Eu oro, eu rezo, eu leio a Bíblia, eu tenho uma Bíblia aberta na minha sala no Salmo 23, então eu tenho Deus. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você abrir o teu coração para você ouvir Deus. Você falar com Deus, Deus falar contigo algo especial para você, único. Não é você andar numa onda, não. É você mergulhar. Não é você surfar na onda, é você mergulhar nessa onda. É Deus, sabe, falar contigo algo especial. E Ele te conhece. E isso não é uma coisa que você faz paralelo. Isso não é uma coisa que você faz através de uma outra pessoa. O discipulado é maravilhoso. A gente ontem estava estudando sobre discipulado. Mas tem muita gente que pega uma muleta e usa o discipulado como muleta. Tem um lado que é perigoso do discipulado. É pessoas que quando tem um problema, liga para alguém para orar. Deus te chamou pelo teu nome. Chegou o tempo de você começar a batalhar as suas batalhas. Começou o tempo de você se libertar. Você se libertar. O discipulado é para essa pessoa ser o teu mentor para te levar além. Não é essa pessoa ser a tua muleta. Amém? Então, quando você fala assim, quando ele fala assim no verso 5, tira a sandália, pois o lugar que está é terra santa. Deus fala com Moisés lá, né, no verso 5. Ele chega, vê a sarça, Moisés, eis-me aqui, esse cara me conhece. Quem é esse cara? Quem é esse fogo que está pegando aqui? Então são coisas espetaculares que a gente vê quando a gente anda com Deus, milagres, prodígios, maravilhas, chuva que não era para cair no dia que era chuva, coisas que acontecem, livramento, carro que bate, destrói o carro todo, só fica um quadradinho, aquela pessoa fica naquele quadradinho. Vocês já viram coisas espetaculares assim, de Deus? Então, isso são sinais de Deus, isso chama a nossa atenção, mas isso não é andar com Deus. Tem muita gente que só vai atrás dos sinais, que quer atrás do oba-oba, que quer atrás desses sinais, quer ver as coisas de Deus, mas andar com Deus é uma coisa mais madura. É uma coisa de ele falar contigo, você tomar decisões certas. E aí, ele chega e fala assim, tira a sandália. Sabe o que é esse tira a sandália? Eu fiquei pensando o que era esse tira a sandália. Eu já ouvi várias pregações sobre isso. Mas hoje, mais do que nunca, lá em casa a gente tira o sapato antes de entrar em casa. Nem era o costume que eu tinha. Lá no Japão, é um costume, né? Ninguém entra, né, dentro de casa de sapato.
Mas aqui tinha algumas pessoas que tinham, outras não. Às vezes vem alguém visitar lá em casa, a pessoa fica até, tá todo mundo descalço, tira ou não tira o sapato, né? A pessoa fica na dúvida o que é para fazer. Hoje é uma prática. Por quê? Porque a gente não quer contaminar dentro de casa, não é isso? A gente traz a contaminação de fora. E o que Deus fez com Moisés foi a mesma coisa. Moisés, você está trazendo uma contaminação, você está trazendo uma identidade lá de fora, você está trazendo os seus conceitos, os seus preconceitos, você está trazendo lá de fora coisas que te limitam para você ser essa pessoa que você é. Um fugitivo, um medroso, um cara que tem toda a capacidade do mundo, mas quer ser pastor de ovelha. Larga isso, tira a sandália. Por que você tira a sandália? Porque essa contaminação não vai entrar aqui, que é terra santa. Mas o teu pé vai tocar aqui na terra santa. E você vai ser contaminado pelo santo dos santos. Você vai ser contaminado pelo santo. Você vai entrar no lugar. Esse era o santo dos santos. Qual era o santo dos santos antes de criarem o tabernáculo? E ele entrou lá, tirou a sandália e Deus começou a falar com ele, né? Eu achei muito interessante esse negócio de tirar a sandália, sabe por quê? Jesus, depois de vários milhares de anos, ele chegou lá e ele falou para os discípulos: vocês querem participar de uma última ceia comigo? Tira a sandália, e lavou os pés deles. Sabe o que Jesus estava falando? Vocês estão sendo contaminados pelo mundo, eu quero que vocês sejam limpos. E eu quero que vocês caminhem no Evangelho da maneira que eu caminhei, porque eu vou embora. E ele falou, tira a sandália, é se expor ao solo, né? Tirar a sandália é você se contaminar com Deus. No verso 7, 8 e 9, Deus revela que sabe da opressão do povo e ouve o clamor. É interessantíssimo isso, né? Porque a gente pensa assim, tem pessoas que pensam assim, mas Deus sabe. Algumas pessoas já me perguntaram, pastor, porque quando a gente tem esse título de pastor é um perigo, né? Pessoas chegam e falam assim, pastor, por que então as crianças morrem? Se Deus existe, por que as crianças morrem? Por que tem criancinha, uma criancinha que não tem pecado nenhum, ela tem um câncer? Não é? A resposta que eu dou é, eu não sei o que a morte representa para Deus. De repente, levar uma criança para Deus não é nada. A criança vai estar... Quem sofre não é a criança, quem sofre é quem ficou. Então, a gente não tem todas as respostas. A resposta que eu tenho, que está na palavra, é que Ele ouve as nossas orações. A mão de Deus foi trazida para trazer libertação para o povo, e a mão de Deus está sendo trazida para te libertar quando você clama a Ele. Ele fala lá no 7, até me perdi aqui nos meus papéis, espera aí. É o versículo 7, né? Bota aqui para mim aí na tela, 7, 8 e 9. Diz assim, ó, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Opressão. E também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitos. E sei quanto eles estão sofrendo. 8. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Aí ele fala dos povos, né? O 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Sabe o que é opressão? Possessão demoníaca é uma coisa. Para a pessoa ter uma possessão demoníaca, ela tem que ter feito um pacto, que pode ser consciente ou não. Né? Então, por exemplo, uma pessoa fez um pacto de sangue, uma pessoa foi oferecido algum animal, a pessoa comeu alguma coisa, a pessoa bebeu alguma coisa. Eu sei que esse papo é pesado, né? Não é o nosso contexto, mas só para você entender o que é uma possessão, ela tem uma autoridade para que haja possessão. Agora, você sabe o que é opressão? Opressão é quando opressão demoníaca é quando os demônios eles ficam tentando entrar na tua mente, te trazendo desespero, te trazendo depressão, te trazendo dúvida, te trazendo incerteza. E todos nós sofremos opressão. A gente é bombardeado na nossa mente com opressões. E às vezes de pensamentos que a gente até vê, por que eu estou pensando isso? Eu não sei se você é casado, algumas pessoas aqui são casadas, às vezes a gente fala alguma coisa para a nossa esposa, a esposa fala para a gente, e eu lá em casa, eu e a Daniela, a gente tem até uma prática falando assim, por que você falou isso? É você que está falando isso?
Porque a gente repete palavras que não são nossas. Você sabia disso? Uma opressão fala uma coisa e aquilo entra como pensamento e você fala. E depois você se arrepende. Ou tem que se arrepender, se você não se arrepende, né? Tem que se arrepender. Então você fala coisas que não é para falar. Porque tem opressão. O povo estava sendo oprimido. E eles clamaram a Deus e Deus falou, eu vou tirar essa opressão. E o que Deus pode fazer contigo é tirar toda a opressão. Às vezes tem pessoas que eu conheço que estão com insônia, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão tristes. Eu conheço gente que está triste que não tem problema. A pessoa está bem de saúde, a pessoa está bem financeiramente falando, a pessoa está tudo bem. E aí a pessoa fala assim, eu estou triste, eu fico triste, eu não sei o que fazer. E aí a primeira reação nossa é falar assim, por que você está triste? Você tem tudo. E essa não tem que ser a nossa reação, a gente tem que ter empatia. A gente não pode ser que nem a galinha um pouco da história. A gente tem que ter empatia. Você está triste? Então, querido, vamos orar, porque está tendo uma opressão, porque isso não tem motivo. Vamos orar, vamos então ver, ou então procura um psicólogo, tem alguma coisa errada contigo. Essa pessoa precisa de libertação. A gente tem que entender que todos nós precisamos de libertação. Às vezes, as escolhas que a gente faz na vida, um dia eu tentei abrir uma empresa e a gente fechou a empresa. Aí eu fui tentar a segunda vez, né? E eu fechei a segunda empresa também, depois de um tempo, né? E eu senti um medo tremendo. Eu falei, eu não sirvo para ser empresário. Eu não sirvo para ter empresa. Eu tenho que ser empregado dos outros mesmo. E eu não estou falando isso porque não acho que todo mundo tem que ser empresário. Acho que tem gente que gosta de ser funcionário. Não tem problema nenhum, né? É uma vida com menos emoção, né? Você quer emoção, você gosta de emoção, vai ser empresário. Então, mas eu decidi parar por medo. E essa decisão está errada. Porque quem anda com Deus não é para ter medo de nada. Você não tem que ter medo de nada. Uma pessoa liberta não tem medo. Uma pessoa que tem liberdade, né? A liberdade que muita gente hoje está buscando é o quê? Liberdade financeira, liberdade geográfica. Tem pessoas que moram um dia em Itália, outro dia moram na França. É uma liberdade geográfica. E quais são as outras liberdades? Liberdade emocional. Tem gente que depende de outra pessoa, depende do pai, depende da mãe, depende do filho, depende do marido, depende da esposa para ficar bem emocionalmente. Chegou o tempo de você ter liberdade emocional. Você não tem que ter ninguém. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar para vocês que nós precisamos de libertação. Nós precisamos dessa libertação nas nossas vidas. E ele fala no 7, 8, 9 que ele sabe dessa opressão, mas ele ouve. E quando ele ouve, ele traz uma ação. Deus é um Deus de ação. Sabe? Eu acho que Deus poderia falar assim, vocês estão clamando, mas quando José trouxe o povo lá para o Egito, eu não falei que era para sair de lá, que eu ia dar uma terra? Vocês não quiseram ficar? Tem gente que é assim, né? A pessoa fala de um problema e fala assim, mas você não escolheu isso, então agora aguenta, né? Deus poderia ter falado, agora aguenta. E teria toda a razão. Mas não, ele falou, eu vou levantar uma pessoa, porque eu já preparei essa pessoa lá desde criança. Por isso é que ele estudou em Harvard, em Princeton, porque eu vou usar ele. E eu depois vou usar ele para tirar o povo do Egito. E ele fala aqui no verso 10, ó, Deus envia Moisés. No verso 10, bota ali para mim. Vá, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Eu fiquei pensando assim, vá, pois, agora. E eu vejo muita gente igualzinha a Moisés, né? Deus falou assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí Moisés, pô, legal. Eu conheço você pelo nome, tanto que eu chamei Moisés. Maravilhoso, né? E eu fiz essa sarça-adeia aqui, você achou interessante? Não, achei maravilhoso isso, tudo bem. Vai agora libertar o povo do Egito. Não, não dá não. Você viu o milagre? Vi. Você viu que eu te conheço pelo nome? Vi. Eu sou o Deus que era dos seus avós, dos seus tataravós, eu era o Deus da tua família? Era. Você está vendo que eu sou poderoso? Estou. Aí ele falou, joga o cajado, se transforma em cobra.
Bota a mão dentro da roupa, fica lepra. Tira, deixa de ser lepra. Então você viu que eu tenho poder? Vi. Então vai agora fazer o que eu mando. Quer libertar outras pessoas? Não. Eu tenho medo, eu sou gago. E sabe o que acontece? Isso acontece com pessoas que estão dentro da igreja também. Que a pessoa participa de cultos como esse, de seminários, e a pessoa aprende a palavra, a pessoa lê a palavra, e Deus fala, agora vai, para ajudar a libertar o meu povo. Não, eu sou gago. Amém? Está dura a palavra hoje? Está difícil, né? Mas só que Deus vai trazer no final um renovo, amém? Eu queria convidar o louvor aqui para estar aqui conosco. Eu não vou pregar mais não, eu quero orar, irmãos. Eu não vou mais, eu tenho algumas folhas aqui, mas essas folhas não importam. Sabe por quê? Porque Deus me enviou hoje aqui para você ser liberto de medo, de insegurança, de depressão, de tristeza. Quando eu estava orando para pregar essa palavra, Deus estava falando isso comigo. Falando, não é demônio não, Ferrete. Não é demônio não que o povo está com problema, o povo está com depressão. O povo está com tristeza no coração. O pessoal está com insegurança. Eu acho que essa pandemia trouxe uma insegurança para a gente. Sabe? Será que o mercado vai melhorar? Será que eu devia fazer uma faculdade agora? Será que eu devia abrir uma empresa? Ai, meu Deus, será que eu boto currículo de emprego? Não, eu vou esperar. Hoje Deus veio para te trazer uma liberdade, que o tempo é agora. O tempo é agora. Não espera, irmão. Não espera o tempo passar. Sabe por que às vezes vem a tristeza, vem a depressão? Porque você está precisando de projetos novos. Sabe por quê? Porque os seus sonhos são os sonhos de Faraó. A pessoa que estava lá, que era escravo no Egito, ela estava fazendo tijolo para fazer pirâmide para Faraó. Você tem que começar a fazer os tijolos para você fazer os seus sonhos. Você tem que começar a sonhar os seus sonhos. Para de sonhar os sonhos das outras pessoas. Para de buscar os propósitos de outras pessoas. Você tem que descobrir os seus propósitos. E você não tem que ter medo, porque o pior que pode acontecer contigo é o quê? É morrer. Morrer eu vou estar com Deus. Tenha certeza da tua salvação. Tenha certeza, intrepidez. Sabe? O que Moisés poderia ter falado assim, ai, eu não sei falar. Ele está falando isso, não sabe o que ele falou? Vão me matar. O que eu entendi que ele falou, que ele não falou, que não está na Bíblia, foi o que ele falou o seguinte para Deus. Ele, no coração dele, ele pensava assim, Deus, você não está sabendo da história não, deixa eu te falar. Esse cara, ele é como se fosse meu irmão, era primo. Foi criado junto comigo, esse cara que é Faraó lá. E eu matei um egípcio, e ele sabe que eu sou hebreu. E eu saí de lá fugido. Quando eu chegar lá, ele vai me matar. É isso que Moisés queria falar para Deus. E Deus ia falar assim, quem está te enviando eu sou. Se ele falasse isso, ele ia falar assim, quem está te enviando sou eu. E eu sou. Não vai acontecer nada contigo. Vai ter rã, vai ter sangue nas águas, vai ter piolho, vai ter pedra, vai ter escuridão. E até os primogênitos de todos os egípcios vão morrer. Mas um fio de cabelo não vai cair da tua cabeça. Pode ir, meu filho, vai no teu propósito. Vai, porque eu vou te cobrir. Os sinais, os prodígios, as maravilhas eu vou te dar. Eu não sei se você está entendendo direito o que eu estou falando. Eu estou te falando que é o momento de você correr riscos. É o momento de você correr atrás dos sonhos. É o momento de você buscar projetos, buscar ideias e viajar e sonhar e crescer. O que a gente ouve é, fica quietinho. Não se mexe. Não se mexe. Isso é para escravo, irmão. É fica quietinha para escravo. É que a pessoa vai falar e fica quieto. Ah, vamos construir aqui então, já que a gente está com esses tijolos, vamos construir aqui um outro prédio. Não, fica quieto. É o prédio do jeito que eu quero. É esfinge, é pirâmide,
Quem manda aqui sou eu. Quem tu acha que construiu aquelas pirâmides? Esses escravos. Deus está te chamando para você construir coisas lindas, para você construir coisas maravilhosas. As pirâmides do Egito são uma das 7 maravilhas do mundo. E elas foram construídas por pessoas que viajaram no sonho de outra pessoa. Você tem capacidade de fazer coisas lindas, maravilhosas. Você tem capacidade de você ter o melhor emprego que você quiser. Você tem capacidade de ter a melhor empresa. Você tem capacidade de estudar e você tem uma faculdade. Mas pastor, você não me sabe, eu não tenho nem esse 1º grau. Querida, que passou o escravo também não tinha. Só que eles saíram, porque eles clamaram a Deus e Deus tirou eles do Egito. E quando a gente sai do Egito, as oportunidades se abrem. E as dificuldades podem vir, como o Mar Vermelho. Mas Deus vai abrir o mar e você vai passar. E vai faltar água, e Deus vai fazer a água sair da rocha. E vai faltar carne, e vão cair codornizes. Amém? Eu não estou falando que as dificuldades não vão vir. Eu não estou falando que as dificuldades não vão vir, que não foi eles saírem e acabou. Eu estou falando é que você vai passar pelo mar, que você vai beber água da rocha, que você vai comer maná, que você vai codornizes, e você vai sentir frio, e Deus vai fazer uma coluna de fogo, e você vai sentir o sol, e aí Deus vai colocar uma coluna de nuvem para te proteger do sol. É caminhar com Deus, é isso. Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Mas se você ficar dentro do Egito, você não vai viver nada disso. Se você continuar no Egito escravo, você não vai viver nada disso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar esse louvor. Enquanto nós cantamos esse louvor, eu quero que você pense aí. Você converse com o Espírito Santo, você fala: Senhor, qual é a minha escravidão que eu tenho que me libertar hoje? Amém? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável. Levante as suas mãos, levante as suas mãos ao Senhor. Me rendo. Aleluia. Pois meu corpo já foi vendido como escravo. E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Aleluia. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, Aleluia. tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Aleluia. Declare isso ao Senhor. Eu quero ser Fale a a Deus. sua casa. Liberta-me do medo nessa Se você noite. estiver aqui, Liberta-me da eu insegurança. sei que venço o pecado. Então enche-me de ti, Aleluia. até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Deus te trouxe aqui nessa noite para você conquistar a sua liberdade. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você deixe neste lugar
o seu medo, as suas inseguranças, seus temores, sua depressão, sua angústia, em nome de Jesus, para que você possa viver o propósito de Deus para a sua vida. Quero pedir por gentileza os pastores, eles vão puxar o manto aqui de baixo. Pastor Luiz Manuel com Ana Cláudia, ajuda aqui. Os pastores ali no corredor. Você vai vir passar debaixo desse manto que representa o sangue de Jesus. Pode afastar, isso, pode afastar no corredor. Luiz Manuel, no corredor, pode afastar. Bem no corredor, mais para trás, isso. Você vai passar aqui debaixo desse manto. E você vai vir orando: Deus, hoje eu conquisto a minha libertação. Hoje eu conquisto a minha liberdade. Porque eu sou teu filho, eu sou tua filha. Nessa campanha, eu deixo aqui todo o meu medo, toda a minha insegurança, todo o sentimento, toda a angústia, tudo aquilo que tem roubado o propósito de Deus na sua vida, o pecado. Você vai passar debaixo desse manto e vai dizer: Deus, eu tomo posse do sangue de Jesus e da minha libertação. Hoje eu conquisto a minha liberdade. Pode vir enquanto o louvor ministra. Vem, passa por aqui. Pode vir. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti. Aleluia. Até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Olhe para mim um instantinho. Israel estava como escravo no Egito. Aí Deus falou para Moisés: mata o cordeiro, passa o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E a Bíblia diz que quando eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, naquele dia Deus trouxe libertação para o seu povo. Naquele dia o povo conquistou a sua liberdade. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, naquele dia ele conquistou a sua liberdade. Levante as suas mãos, diga: Senhor, eu tomo posse da minha libertação nessa noite. Senhor, eu tomo posse em o nome de Jesus. Pastor Ferretti deu uma palavra profética para você. O seu medo está caindo nessa noite. O seu temor está caindo nessa noite. Tudo aquilo que prendia a sua vida caiu nessa noite. E você começou a conquistar a sua verdadeira libertação. Com a sua mão levantada, Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque nessa campanha vai haver libertação. Nessa campanha, vidas vão conquistar a sua libertação. A tua igreja vai viver, Deus, a verdadeira liberdade na presença do Senhor, em nome de Jesus. Com as suas mãos levantadas, diga comigo: nessa noite, eu declaro que todo medo, toda angústia, toda depressão caiu por terra. E a partir de hoje, eu vou viver a minha libertação verdadeiramente, em nome de Jesus. Com as suas mãos levantadas ainda, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti,
Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que você conquiste a sua liberdade e que você viva o propósito de Deus e a vontade de Deus para a sua vida, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, estamos encerrados. Deus te abençoe. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer